Olá, mamães, sejam muito bem-vindas à nossa retomada das lives, né? E hoje com um tema super especial sobre a questão das escolas. O que você precisa ficar de olho na hora de escolher a escola do seu filho. Isso mesmo, eu separei alguns pontos aqui que são importantíssimos no decorrer desses últimos 2 meses. Algumas de vocês já acompanharam aqui nos stories que eu realizei diversas visitas técnicas às escolas aqui na região, certo? Porque estamos nessa fase realmente de precisar mudar uma das crianças, né? O nosso filho mais velho, que já não vai ter mais a série dele na escola onde ele estuda. E aí nós aproveitamos a oportunidade para preparar um material para vocês, mães, que também vão passar por essa fase de transição com os filhos e não sabem o que prestar atenção na nova escola dos filhos. Então eu separei alguns pontos aqui super importantes e eu vou pontuar de forma bem objetiva para que você entenda. O primeiro ponto da nossa lista diz respeito à questão ideológica da escola. Isso mesmo. É muito importante, mamãe, que você observe a questão dos princípios que a escola defende, certo? Nós sabemos que a escola é um ambiente onde a criança, o adolescente, ele deve aprender conteúdos didáticos, conteúdos português, matemática, geografia, história. Porém, nós sabemos que existem escolas que, além do ensino formal, eles desenvolvem também outros trabalhos extracurricular com as crianças. E esses trabalhos podem ser cursos profissionalizantes, podem ser oficinas temáticas, podem ser as questões de atividades lúdicas, datas comemorativas, essas coisas. E geralmente a escola ela vai desenvolver esses temas de acordo com a ideologia que ela defende, tá certo? Então nós temos aqui no Brasil, né, algumas escolas que já são bem renomadas, a questão das escolas católicas, algumas escolas cristãs, confessionais. Que é isso, Viviane? São escolas que têm dentro dos seus princípios fundamentais, vamos dizer assim, de organização da escola, eles incluem a questão da espiritualidade, momentos de reflexão, momentos de oração, e aliam isso à questão do ensino das virtudes, a questão do respeito ao outro. Então, eles aproveitam essa questão ideológica para tratar de temas que são comuns à infância, à adolescência, a todo o processo de formação. Então, o que é que acontece? Existem escolas que têm esses princípios mais tradicionais e existem escolas que já têm um princípio mais liberal. Então, como é que você vai saber? Existem escolas que defendem a questão, por exemplo, da competitividade, que são mais voltadas para o mercado de trabalho, para a questão da... Seria a palavra bem competitividade mesmo. Tem uma das escolas aqui em Campina Grande, na região, que um dos lemas dele é Yes Stress, ou seja, que eles, no período pré-vestibular, eles defendem que no meio daquele estresse que o jovem vai desenvolver as suas habilidades para lidar com aquela fase, né, de escolhas, de decisões, enquanto já tem outras escolas que já tratam o assunto de forma menos competitiva e sim mais espiritualizada, né, trazendo para a questão de meditações, reflexões, enfim. Nas escolas que nós visitamos, foi bem interessante, né? Porque nós tivemos essa experiência prática de perceber que algumas escolas elas têm bem definido o que elas acreditam. E existem outras escolas em que os profissionais, muitas vezes, que atendem, eles não sabem explicar detalhadamente, eles acabam, vamos dizer assim, dando uma pincelada. E eu acho muito importante que a gente entenda isso, porque o projeto pedagógico da escola, ele vai versar sobre vários temas que têm a ver com os princípios que você ensina em casa. Então, por exemplo, quando chega lá perto aí do final do fundamental, questão do ensino médio, que já vai tratar assuntos como sexualidade, como nós sabemos aí tem a temática da ideologia de gênero que já está sendo amplamente discutida.
em muitos espaços, e a escola ela ainda não tem regulamentação para, vamos dizer assim, nós não temos uma lei nacional para eleger um determinado tipo de material para fazer isso em todas as escolas no Brasil. Porém, já existem escolas que já fazem trabalhos voltados para essa temática. Então, é muito importante que a família ela tenha, vamos dizer assim, uma concordância com a escola em relação a isso, né? Como é que você trata a questão da sexualidade? É algo que você conversa com seu filho, que é um tema que você já desenvolve em casa, vamos dizer, de acordo com a idade, claro. Mas o que você gostaria que a escola não fizesse ou que a escola fizesse em relação a esses temas que são muito polêmicos, né? Então, é muito importante que você tenha essa clareza e que saiba perguntar, né, nessa visita técnica à escola, e realmente saber o que é que a escola, até que ponto a escola vai nesses assuntos, mas que ficam na linha tênue, né, entre a família e a escola. Porque nós sabemos que, claro, por existirem questões na nossa sociedade que envolvem todas as pessoas, as escolas acabam sendo um espaço de discussão de temas importantes, né? Prevenção de gravidez na adolescência, por exemplo. São assuntos que a gente, quem é professor, né, quem é da área aí social, muitas vezes acaba desenvolvendo palestras e tal. E a gente tem todo um cuidado da maneira como abordar esses temas. Mas na internet a gente já vê, assim, situações pontuais que acontecem em determinados locais, que são gravados por crianças e adolescentes, de abordagens que são totalmente invasivas ou totalmente tendenciosas ou totalmente, vamos dizer assim, deseducativas, para usar a palavra certa, né? Então, por isso que é importante, mamães, que a gente tenha bastante confiança no ambiente escolar, onde a gente vai estar deixando os nossos filhos, porque vai ser um ambiente de aprendizado e eles vão estar expostos a temas, situações que a gente precisa ter a confiança de que a escola vai conduzir aqueles assuntos de modo a não conflitar com aquilo que a gente acredita. E aí, por isso que é importante. Ponto 1, questão ideológica da escola. A gente tem que estar ligada, a gente tem que estar antenada sobre o que é que a escola defende, o que é que a escola acredita, beleza? Questão do projeto pedagógico, sim. O que é que ensina, né? Qual é o objetivo principal? Né? Uma das escolas que a gente foi, eu achei muito interessante, porque a coordenadora ela explicou o seguinte, olha, numa revista de circulação nacional recentemente, vários jovens passaram para uma grande seleção de intercâmbio no exterior e tinha a ver com uma empresa, uma multinacional. E dentre aqueles selecionados eram os alunos que tinham as maiores notas. Porém, a revista relata que aqueles jovens, quando passaram por situações de pressão, situações cotidianas, né, de frustrações, eles não souberam lidar bem com aquilo e acabaram perdendo aquela oportunidade de intercâmbio e saíram porque não aguentaram a pressão. E aí essa coordenadora de uma das escolas que eu visitei aqui em Campina Grande, ela me explicou o seguinte, que a escola desenvolvia projetos não apenas pedagógicos em si, mas também voltados para essa questão de como a criança ou adolescente lidar, ensinando eles a lidar com a frustração, com a questão da superação de desafios. E eu achei isso muito interessante, porque de fato é algo que nós como família devemos ensinar aos nossos filhos, mas nós também ficamos felizes quando a escola compartilha desses mesmos valores, em relação ao bullying, por exemplo, que é algo muito comum, né? Em escolas, crianças, onde tiver gente, minha gente, onde tiver ser humano, existe bullying, existem essas questões aí, que a gente como pai, mãe, profissional, a gente espera, né, que a escola tenha firmeza em lidar com essas questões, né, questões de indisciplina, né, como é que a escola lida quando um colega bate no outro, né, então tudo isso é importante que a gente saiba na visita, porque os nossos filhos, eles formarão a percepção deles de mundo a partir daquilo que eles estão vendo lá na escola, então por isso que isso é muito importante. Eu vou seguindo aqui, vocês sejam todas muito bem-vindas, entrou bastante gente aqui.
Quem tiver uma perguntinha aí sobre a escola, sobre que pontos eu preciso prestar atenção na hora de escolher a escola do meu filho, pode colocar aí que daqui a pouquinho eu vou ler, tá? Eu vou seguir aqui bem rapidinho para que vocês entendam os pontos principais que vocês devem observar na escola. Questão ideológica, projeto pedagógico, como funciona a questão das avaliações. Minha gente, fomos numa escola que a diretora de cara ela já disse: olha, não se preocupe, porque aqui a gente não reprova. Mas a gente não diz aos alunos que não reprova, tá? A gente só faz uma prova por semana para garantir que eles vão ter nota, mas a gente não reprova. Aí eu achei tão engraçado, porque assim, tipo, como assim? Não reprova e para que fazer tanta prova? Ou seja, mais avaliações do que o normal. Aí ela explicou que o objetivo era que as crianças ficassem, né, o dia todo, tinha integral também. E caso os pais não pudessem vir buscar na hora, eles encomendavam, tinha uma parceria com um restaurante, ou seja, ou a criança poderia levar almoço e ficar lá até a hora que os pais pudessem buscar e tal. Eu entendo que seja uma realidade atual, muito preocupante, né? Nós como mães é um grande desafio conciliar o trabalho, a questão da escola dos filhos. Muitas vezes a gente não tem como contar com um ajudante em tempo integral que fique com as crianças no horário, né? E acaba que a escola integral se torna uma opção para muitas mães. Porém, nós sabemos que as crianças estão aprendendo na convivência diária. Elas estão aprendendo conosco em casa e elas também estão aprendendo na escola. Mas quando elas passam mais tempo na escola do que em casa, a influência que elas terão lá será maior do que a influência que elas terão conosco. Do mesmo jeito que acontece com as telas, né? Também se ela estiver em casa e tiver o dia inteiro na tela e vendo pessoas que não são boas influências ou programações que não são boas influências, isso também vai impactar, né? E muitas vezes vai ser difícil porque tá tirando a nossa autoridade, muitas vezes tá deseducando. Por isso que é importante a gente sempre observar essas questões. Aí, em relação a essa escola que diz que não reprova, eu achei muito engraçado, porque assim, tipo, a dona da escola acho que pensou, vou fazer de tudo para agradar as mães, né? E assim, para mim, a vida reprova, minha gente. Nós passamos por frustrações. Por que os nossos filhos não podem passar? Né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque assim, quer dizer que a criança ela não pode tirar uma nota baixa para ver que não estudou o suficiente, para lidar com aquela pequena frustração. Porque, gente, uma prova é uma pequena frustração diante das frustrações que a gente vai ver na vida, né? Então, assim, se a criança ou adolescente está sendo poupado da frustração de uma prova, então, vamos dizer o seguinte, como é que a gente vai ensinar a eles que a vida tem, né? Sim e não, que a vida tem 10 e tem 0, né? Então, quando a coordenadora lá falou nessa escola, eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, eu tenho que falar isso para as mães que me acompanham, porque nós precisamos muitas vezes entender que a educação dos nossos filhos, ela passa por isso aí. E às vezes a gente perde essas oportunidades, né? O filho tirou uma nota baixa, é oportunidade para a gente conversar, lidar com a frustração, com aquele que não foi bom, até para a gente melhorar, porque às vezes a gente tá sem paciência, sem tempo de estar ajudando eles nas atividades. Então, é muito importante a avaliação da escola. Então, não é só pela questão da nota, do passado, os pais que estão gastando com a mensalidade, mas é porque eles precisam disso, né? Eles precisam aprender com essa frustração. Estão colocando aqui, verdade, palminhas. Aí, sejam bem-vindas, seja bem-vinda Ana Lúcia, Maju, Ana Paula, Silvana, Evaldo, Iris, Cristina. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos falando aqui sobre a questão dos pontos principais para a hora que você tiver que escolher a escola do seu filho. Claro que nós entendemos que algumas mães não têm a opção de escolher. Por quê? Porque não podem muitas vezes fazer um investimento mais alto em relação à questão da mensalidade e às vezes acabam tendo que colocar o filho na escola pública. Porém, mesmo nas escolas públicas, nós temos a opção de escolher. Às vezes tem uma escola pública mais perto de casa, às vezes tem outra mais distante. E levando em conta esses pontos que eu estou colocando aqui, você vai poder fazer sua escolha de forma mais assertiva, mais acertada.
E eu entendo que seja algo muito valioso, quando muitas vezes uma mãe, às vezes ela não tem condições de pagar uma escola particular para o filho se ela não trabalhar fora. E muitas mães acabam abrindo mão de trabalhar fora, colocam o filho ou numa escolinha mais barata, ou numa escolinha perto de casa pública mesmo, e ficam de olho e vão fazendo um acompanhamento em casa, né, para estar mais presente do que pagar uma mensalidade mais cara e passar o dia todo fora de casa. Então isso é muito importante, que aí, como eu falei já no início, a criança ela vai ser influenciada pela quantidade de tempo e pelo conteúdo que elas têm acesso. Então, se você como mãe está abrindo mão de trabalhar fora para estar mais presente na educação dos seus filhos, mesmo que ele estude numa escola que não tenha todos os recursos tecnológicos ou não seja a escola mais cara, a melhor escola dita, né? Mas você está fazendo um investimento na educação dele quando você está com esse olhar atento, quando você está presente. Porque a escola, ela precisa desse complemento da família. Na verdade, o contrário, né? Nós, como famílias, precisamos do complemento da escola. Porque nós somos os principais educadores dos nossos filhos. Então, se liga aí, já falei aqui, questão ideológica da escola é muito importante, valores, né? Princípios, o que é que a escola defende como certo e errado. Projeto pedagógico, questão de provas, avaliações, é importante que a escola tenha clareza sobre os métodos que eles utilizam, certo? E é muito importante o dia do boletim, é muito importante que a criança saiba se tirou nota baixa, para que ele lide com aquela pequena frustração, como eu já falei. A questão do fardamento, gente, hoje é algo que está sendo muito abolido nas escolas. Muitas escolas já não usam fardamento, liberou geral, cada um vive o seu estilo e lá, 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 lá. Mas eu quero dizer que o fardamento, ele comunica ordem. Assim como eu ensino no nosso curso Descomplicar a Rotina sobre a virtude da ordem, o fardamento, ele também transmite essa ordem. Então, é importante. Se na escola do seu filho não tem fardamento, você pode comprar uma roupa e padronizar o que seja, vamos dizer assim, característico, para que a criança entenda desde cedo essa questão da ordem. Isso é muito importante, tá, minha gente? Outra questão, infraestrutura. Gente, a infraestrutura das escolas é algo muito importante. E quando eu digo infraestrutura, eu não estou falando só das escolas bem caras, aquelas bem, vamos dizer assim, cheias de quadra poliesportiva, piscina, né? Mas eu estou falando da infraestrutura em termos gerais, né? A questão da limpeza, a questão da organização, a questão da disposição dos móveis. Para vocês que não sabem, eu fui visitar uma escola e tinha uma cama, duas camas de crianças, para que caso a criança chegasse dormindo, às vezes acontece, né? A criança está na escola, de repente adoece, precisa ficar um pouquinho ali deitada. Em cima da cama da criança, da escola, tinha duas prateleiras com muitos livros pesados. E ali eu até falei para a coordenadora, eu disse, ó, lá em casa nós tínhamos uma prateleira com essas mãos francesas, né? Com livros, e aconteceu que pela madrugada aquela prateleira desabou. Então você imagina o desastre que pode acontecer com essa caminha aí embaixo eram umas 3 prateleiras com muitos livros. Então você imagina o desastre que pode acontecer de uma criança estar dormindo e esses livros desabarem sobre a criança. Então isso é um olhar atento de uma mãe que sabe que em casa, a casa da gente não precisa necessariamente ter luxo, ter tudo luxuoso. É maravilhoso se puder ser, mas se não puder, que a nossa casa tenha um ambiente adaptado à educação. E isso é o quê? Ordem, limpeza, né? E a infraestrutura mínima. Então, é importante numa escola infantil ter um cantinho para as crianças dormirem, caso precise, né? É importante que tenha um ambiente de leitura, um ambiente adaptado. É importante que a gente observe a questão da segurança, como é o acesso à rua, os portões, questão de grades, questão de muros, né? Se está na altura que é arriscado de repente uma criança subir e se machucar. Piscina, escolas que tem piscina é muito importante que tenha grade, tá, minha gente? Então, tudo isso são detalhes que a gente precisa observar. Fui em outra escola que eu achei bem interessante. A escola tinha um curral dentro da escola. E tudo bem que a ideia
a proposta seria adaptar as crianças à natureza, né? E é interessante a proposta. Porém, como era um curral, gerava um mau cheiro. Ou seja, tipo, às vezes a ideia é boa, mas aí tem que se ver. Será que ali não vai gerar a questão de mosquito, de doenças, enfim. Esses detalhes que a gente que é mãe já sabe, né, minha gente? Que a gente faz tudo por meninos não adoecer. Principalmente quando estão na fase escolar. Então, minha gente, limpeza, organização, infraestrutura, né, a questão do espaço. Inclusive, uma das escolas que eu fui visitar recentemente tinha vários pontos positivos, porém, um ponto que eu achei que é um ponto negativo nessa idade que o nosso filho está, 10 anos, né? É a questão da escola ser muito grande. Porque uma escola grande demais, ela precisa de um número maior de profissionais para estar supervisionando. Porque de repente tem uma quadra, tem um lugar mais afastado. E criança e adolescente ainda estão em formação. Então, de repente estão ali e sai da vista dos olhos dos supervisores, dos professores. E pode alguma coisa ruim acontecer? Pode, tá, minha gente? Inclusive, é importante também que a gente observe a questão dos banheiros. Onde é que ficam os banheiros nas escolas? São lugares acessíveis onde os professores, onde as equipes estão passando sempre, ou é um lugar muito afastado? Porque, infelizmente, existem casos de abuso sexual em banheiros de escola. Infelizmente. Então, isso é uma realidade que a gente precisa estar atento. Questão, alguém inventou de fumar um cigarro, ou de beber uma bebida alcoólica, ou levou escondido para a escola. Então, banheiro é um lugar que precisa estar bem acessível para a equipe, tá vendo o que está se passando, o que está acontecendo, para que os nossos filhos não sejam vítimas de alguma coisa ali ruim, né? Então, tudo isso são pontos muito importantes para observar na hora de escolher a escola do seu filho. Outra questão muito importante, segurança. Minha gente, eu recebo cada relato que é inacreditável. Eu recebi um relato de uma mãe que ela foi visitar uma escola e quando ela chegou na portaria da escola, o porteiro entendeu que ela era uma mãe, ou seja, não reconheceu ela e trouxe uma criança para entregar na mão dela. Então ela ficou horrorizada, porque ela disse, não, essa criança não é meu filho, eu vim aqui para conhecer a escola, mas eu já não quero mais conhecer, e foi embora. E eu achei muito interessante, porque assim, de fato, a gente precisa ter essa confiança que a escola só vai entregar o nosso filho ao pai, à mãe ou alguém autorizado. E isso, minha gente, é até na escola pública, tá certo? Também é um direito da família primar por essa questão da segurança. Porque às vezes os pais pensam, não, mas eu não estou pagando particular, mas está sendo pago e muito bem pago, né? A escola pública é paga com o imposto de todos nós. Então é importante que tenha essa questão, só liberar para os pais, tá certo? A segurança. E principalmente, essa é uma dica muito importante, para as mães que vão precisar colocar os filhos em escola pública, nós podemos participar dos conselhos da escola, tem espaços que são para participação de pais, e justamente estar se inteirando, participando de forma mais ativa para que a gente consiga, vamos dizer assim, se aproximar mais da equipe, dos professores e ter esse olhar atento. Porque a escola pública, como ela tem os conselhos de pais, né, algumas escolas particulares também, você pode estar se inteirando e estando com esse olhar atento, vamos dizer assim, mais próximo da equipe, para estar contribuindo também com a escola, participando, dando a sua opinião aí como mãe, tá? Então fica ligadinha nisso aí. Sobre a questão das escolas, sejam todas bem-vindas. Nós estamos colocando aqui alguns pontos importantíssimos para ajudar vocês a escolherem a melhor opção de escola dentro da realidade de vocês, tá, minha gente? Então, outro ponto muito importante é a questão do material didático. É importante que você pegue o nome da editora e vá pesquisar depois, tá? Quando os livros chegarem em casa ou o material que o seu filho tem acesso, provas, avaliações, é muito importante que você esteja atenta. Porque, infelizmente, a gente sabe que existem assuntos polêmicos que vão parar em provas, vão parar em atividades, vão parar em livros e muitas vezes são uma visão distorcida da realidade. Então, só o nosso olhar atento de mãe que vai fazer
com que a gente tenha esse controle, essa vigilância. E caso aconteça de vir um assunto inadequado, imagem, alguma coisa que é deseducativo, que a gente possa ir lá junto à escola e questionar, tá? Porque é assim que a gente faz essa construção do processo educativo, tá, minha gente? Não dá para confiar 100%, não dá para vacilar, porque, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo de muita desconstrução. Inclusive a matemática, já existe um grupo de pessoas que defendem que 2 mais 2 não é 4. Pois é, nós estamos vivendo um relativismo moral, intelectual, de todas as espécies que você imaginar. Então, quando o assunto for escolher qual a melhor escola para o seu filho, então preste atenção nisso que eu estou falando aqui. Questões ideológicas, projeto pedagógico, infraestrutura, limpeza e organização, segurança, material didático, acolhida, tá, minha gente? A acolhida é muito importante porque na acolhida você percebe questão de responsabilidade. Se você ficar um pouquinho na portaria de uma escola, numa secretaria, você vai observar a maneira que os funcionários tratam os alunos, tratam os pais, né? Que atendem o telefone, tudo comunica a maneira como eles vão desenvolver aí o dia a dia dentro da escola. Então isso é muito importante. É importante pegar referência de outros pais, sim, outras mães, alguém que conhece, alguém que estuda ou estudou naquela escola, que vai te dar uma referência, né, de segurança, porque como as crianças muitas vezes são pequenas, ainda não sabem dizer o que se passa direito com elas, então nós precisamos ter essa confiança nos adultos que estarão lá. Outra questão que a gente pode observar que também nos trazem muitas pistas, as redes sociais. Sim, pelas redes sociais a gente conhece muito da proposta pedagógica da escola. Para vocês terem ideia, a tal escola, uma das escolas, não vou nem mencionar porque já vocês vão saber que escola é essa. Uma das escolas que eu visitei, eu já havia percebido alguns ruídos de comunicação em relação... Eu percebi muito solto, sabe? Era tipo assim, deixe seu filho aqui e fique livre. A proposta pedagógica da escola era mais ou menos isso. E aí eu fui investigar as redes sociais da escola e quando eu observei, em algumas atividades da escola, estavam lá as crianças dançando num baile, só que não era um baile de música cultural, que se aproveite alguma coisa da letra, não. Era aquelas musiquinhas, aqueles hitzinhos e as crianças dançando, descendo até o chão. Aquelas músicas que sexualizam as crianças, não tem aquelas músicas que eu falo aqui, mamãe, se liguem, isso não é música adequada nem para adulto, quanto mais para criança. Pois é, eu vi numa das redes sociais de uma escola esse tipo de música, de atividade. E lá eu fui educadamente e perguntei, olá, tudo bem? Estou interessada na escola em fazer uma visita. Eu gostaria de saber qual a proposta pedagógica dessa atividade que vocês desenvolveram com as crianças aí no vídeo. E a pessoa lá da escola automaticamente retirou o vídeo do ar, né, da rede social e não me respondeu. Ou seja, as redes sociais também falam sobre os valores da escola, sobre a proposta pedagógica. Ver dancinha, ver hitzinho do Rebolando até o Chão para a escola infantil, minha gente, isso não tem nada de educativo. Então, por aí a gente já consegue ver. E se caso for uma escola pública, né, como eu já disse aqui, que você não tem a opção de escolher, então que você se aproxime, que você esteja junto, participe dos conselhos de pais, fique vigilante sobre as atividades que estão sendo passadas e proponha, né, como a gente sempre diz, a questão de atividades educativas, a gente imagina que elas tenham um cunho educativo. Então, se você perceber que na escola do seu filho foi feita alguma atividade que ao invés de educar, trouxe o contrário disso, então é importante conversar com os supervisores, coordenadoras pedagógicas, porque nós, como pais e mães, somos nós quem vamos fazer esse controle social, essa vigilância, esse olhar atento. E somos nós quem somos os guardiões da inocência dos nossos filhos, né? Porque o mundo tá aí, não tem mais regra, limite para nada. Mas se nós queremos ver os nossos filhos sendo adultos, tomando boas decisões, né?
tendo uma formação acadêmica no futuro, a gente precisa proteger eles hoje desses conteúdos que são deseducativos, tá? E que muitas vezes desconstrói até aquilo que a gente ensina. Então, sobre as escolas, fiquem ligadinhas. Já coloquei vários itens aqui que vocês precisam prestar atenção na hora de escolher a escola do seu filho. E o último item é a questão das mensalidades e taxas. É importante que você observe se as mensalidades e taxas, reunindo tudo, né, material, está dentro do seu orçamento. Porque se não tiver, você tem a opção de buscar bolsas, né, de estudos. Existem várias escolas que fazem concurso de bolsas. E também tem a opção de você colocar em uma escola que seja mais em conta, mais adequada com a sua realidade, ou até mesmo a escola pública. Por quê? Porque nós sabemos que a escola é uma parte da educação dos nossos filhos, mas ela não é tudo. Ela não é 100% e ela não é a parte mais importante, tá? A parte mais importante da educação dos nossos filhos tem a ver com a inteligência socioemocional, que é o quê? Como ele vai lidar com as frustrações, tristezas, alegrias, com as situações da vida, essa capacidade de se reinventar, essa capacidade de acreditar, essa capacidade de buscar aprender uma habilidade nova, é algo que tem que ser despertado por nós, pais e mães, em casa. Os nossos filhos, o futuro deles não vai depender 100% da escola que eles estão estudando. Então, por isso é muito importante que a gente tenha esse olhar atento. Existem famílias hoje que optaram pela educação domiciliar. O que é isso? Ensinar a criança em casa, o homeschooling. No Brasil, nós não temos regulamentação ainda para isso, mas nós já temos várias plataformas, inclusive o Knox Kids, com a letra K, tá? K-N-O-E. Vou digitar aqui. K-N-O-K-S. Knox Kids. Aqui em Campina Grande, ele tem uma plataforma que é riquíssima de conteúdo. Então, de repente, se você não pode pagar uma escola particular, mas gostaria de ter um reforço escolar, vamos dizer, um after schooling, ou, enfim, complementar a educação dos seus filhos, você pode estar procurando na internet, é um meio riquíssimo de conteúdo. E, com certeza, você ensinando, você complementando, o seu filho terá muitas oportunidades de crescer, de desenvolver em relação à educação deles. Então, é muito importante que vocês observem isso, porque muitas vezes as crianças estão se frustrando porque a gente tem colocado para elas que toda a dificuldade da vida da gente gira em torno de não ter dinheiro para pagar essa ou aquela escola. E isso não é verdade. A gente precisa ter muito cuidado com isso com os nossos filhos, porque nós sabemos que o dinheiro ele paga muitas coisas, ele viabiliza muitas coisas, mas ele não é tudo, certo? O dinheiro não é tudo. E de verdade a gente nunca teve tanta oportunidade de conhecimento, de acesso a bons livros, bons materiais como nós estamos tendo hoje com a internet. Então, se a gente procurar, se a gente se dedicar, com certeza a gente consegue suprir muita coisa da educação dos nossos filhos, com materiais aí disponíveis gratuitamente na internet. Então, basta a gente estar com esse olhar atento, basta a gente ter essa dedicação em ajudar eles, né, a passar cada fase, a aprender o que tem que aprender em cada série e lidar com as frustrações, porque isso que é o que vai fazer a grande diferença na vida deles no futuro, na vida de adulto, né? Porque o mundo tem muitas frustrações, mas se a gente ensina desde criança que eles podem lidar com isso de uma maneira madura, né? De uma maneira sempre trazendo um aprendizado, a gente com certeza vai estar contribuindo para a formação integral dos nossos filhos. Então, tá aí, foram as dicas, coloquei aí várias dicas, né? Para que vocês possam escolher a melhor escola para os filhos de vocês dentro da realidade que vocês têm hoje. E deixando claro sempre, a nossa presença, ela é mais importante. A nossa influência, ela é mais importante. E o nosso olhar atento, tá, mamães? Então, fiquem ligadinhas. Se gostou do conteúdo, coloca aí nos comentários. Se tiver dúvida também, pode colocar nos comentários que a gente vai estar respondendo para vocês em breve, tá bom? Então, compartilha com as amigas aí, que esse conteúdo eu tenho certeza que vai ajudar muitas mães que estão indecisas
na escolha da escola dos seus filhos, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima!